Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Medicatrix Cash, podcast integrativo sobre medicina integrativa, saúde e bem-estar. No episódio de hoje eu vou falar sobre cannabis, termo também muito utilizado, cannabis medicinal, e ao final dessa aula vocês vão até perceber que o termo cannabis medicinal pode ser um pouco redundante, visto que a planta tem tanto benefício que por si só ela já é natural ou medicinal. Quem ainda não conhece, siga nossos canais de comunicação, nosso Instagram, Medicatrix, Espaço Medicatrix, nosso YouTube, Medicatrix Medicina Integrativa, e nosso podcast no Spotify, Medicatrix Cash. Hoje eu vou falar para vocês sobre cannabis medicinal, o uso na prática clínica e também apresentar alguns estudos que comprovam a eficácia dessa terapia, dessa planta milenar que é a cannabis. Então a cannabis sativa, eu vou trazer aqui aspectos, evidências científicas na prática clínica. Eu gostaria de apresentar para vocês primeiro a planta da cannabis. Ela é uma planta da família herbácea, da família de plantas canabiáceas. E quem descobriu a planta, quem elucidou e nomeou, foi Linnaeus. Carolus Linnaeus, ele descreveu em 1753 e ela ficou assim chamada de Cannabis sativa Linnaeus, ou, abreviadamente, a cannabis sativa L. A taxonomia da planta, né, quem lembra aí que estudou as plantas, a parte de fitoterapia, né, aquele famoso reficofage ou reficofage, aqui elucidando o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie da planta, que é a cannabis sativa. E da cannabis sativa, a gente deriva subespécies. Então, nós temos a cannabis sativa ruderalis, a cannabis sativa índica, a cannabis sativa sativa e a cannabis sativa híbrida, que vem aí da harmonia, né, cruzamento dessas três subespécies. A cannabis ruderalis, ela é uma planta de mais difícil acesso, mais rara, né, mais ambientes externos. A cannabis índica, ela é uma folha um pouco mais robusta, mais cheinha, um pouquinho menor. A cannabis sativa, ela é um pouco mais delgada, mais fina, uma planta um pouco maior, um porte um pouco maior. E a cannabis híbrida é um cruzamento, um híbrido, né, um hibridismo aí entre essas subespécies, que aí a gente vai ter muitas variações, né, de combinações aí. Para vocês terem noção, a planta da cannabis, ela tem cerca de 600 princípios ativos, né? O que seriam isso? Fitoagentes, fitoquímicos, substâncias dentro de uma planta que podem gerar ou não alguma manifestação dentro do nosso corpo, dependendo, variando de como você utilizá-la. E ela tem umas substâncias específicas que nós consideramos os canabinoides. Vou apresentar para vocês alguns hoje. E existem cerca de mais de 200 canabinoides, 250. A gente está estudando, conhecendo aí cerca de 20, 30, 50. E os mais conhecidos, né, hoje em dia, utilizado na ciência, na prática clínica, é o THC, o CBD, CBG, CBN, algumas variações aí que nós temos de canabinoides. Com esse cruzamento das plantas, das variações da índica, da ruderalis, da sativa, nós conseguimos atingir cerca de mais de 3.000 variações, né, dessa planta, fora as que ainda não foram catalogadas, estudadas e tudo mais. Um detalhe diferencial da planta, ao ver o gênero dela, a gente percebe que o macho, por exemplo, ele tem pouca concentração, muito baixa de THC, mas é uma planta mais forte, mais firme, boa para tecido, né, com mais cânhamo. O cânhamo é a estrutura da planta, né, do caule, das partes das plantas antes do fruto da folha em si. E a fêmea, que é o nosso objeto mais de estudo, ela é o que de fato tem 90% aí do THC nas suas flores e nos seus frutos ali. E tem mais os efeitos, né, consequentemente, psicoativos. Então lembrando que a índica com mais THC, a ruderalis um pouco mais de CBD e a sativa, que é utilizada aí a fins medicinais, né, ela vai ter o CBD, vai ter o THC, vai ter o CBN, CBG, né, conforme suas variações. Falando um pouco aqui da planta em si, da estrutura, né, as suas flores trazem uns pelos granulosos, né, uma espécie de resina. E tem a parte do caule, que é mais fibroso e tem o seu cânhamo. A resina em si, ela traz essa matéria-prima que vai nos fornecer para criar um óleo de cannabis, né? Por exemplo, como vocês podem ver aqui, eu trouxe um exemplo aqui hoje, um óleozinho que é extraído numa indústria farmacêutica à base de cannabis e ele acompanha também o cânhamo, né? Então essa resina, esse óleo, ele tem um potencial
que nós buscamos como um fitoterápico, como uma planta medicinal, como é a planta da cannabis. Ele vai causar o quê? Como consequência, né, do uso? Ele pode trazer uma analgesia, ele pode trazer um potencial antiemético, né, para náuseas, vômitos, um potencial antiespasmódico, um calmante, embriaguez, narcótico, sedativo e também tônico. Então a gente vai destrinchar melhor esse uso aí da resina, do óleo da cannabis sativa. E o cânhamo, como é um veículo, como é um óleozinho também, ele é utilizado até como um aditivo, né, na planta. Por quê? Porque ele traz fontes de minerais, fósforo, magnésio, cálcio, ferro, manganês, zinco, cobre, e ele possui umas substâncias também antioxidantes. E a proteína do cânhamo, ela tem um alto valor até biológico, nutritivo, em relação a alguns aminoácidos essenciais, fibras, gorduras e também ômega 3 e outros minerais. Então eu trouxe aqui, antes da gente entrar na parte da cannabis em si, vejam só, o próprio cânhamo, que é a parte ainda não objeto principal de estudo, ele já tem 5 benefícios para a saúde. Ele reduz risco cardiovascular, que é a proteção do coração. A arginina que tem nele é um aminoácido presente na proteína, ela estimula a produção de óxido nítrico, que atua também nessa parte, né, cardiovascular. Ele tem ômega 3, que coopera na parte do sistema imune, reduz potencial cardiovascular, ajuda na parte de dislipidemia, ajuda na parte metabólica, outras funções e qualidades que trazem o ômega, né? As gorduras saudáveis do cânhamo atuam em problemas de pele, ajudando aí a qualidade, né, e estrutura da pele. Atua em sintomas pré-menstruais, as tensões aí pré-menstruais, né, no sexo feminino. E o ácido linolénico, ele está relacionado a um processo anti-inflamatório e ajuda a equilibrar o sistema hormonal no período menopausa, perimenopausa. Então, aqueles sintomas que conhecemos como fogachos, calores nas mulheres ali, né, cerca de 50 anos de idade. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o contexto histórico da cannabis, né? Como que a cannabis foi conhecida no mundo, que áreas ela chegou a ser descoberta, né? Que momentos a humanidade se deu conta e percebeu e começou a utilizar a cannabis medicinal e a cannabis de forma recreativa. A cannabis, existem estudos, relatos, que já foi encontrado milenarmente em regiões perto do Himalaia. Então, culturas indianas, na época lá do Oriente, já usavam a cannabis de forma recreativa ou até mesmo espiritual para relaxar a mente ou reduzir os pensamentos, uma busca, né, de talvez ali um primeiro contato de transcendência, né, através desse uso da cannabis. Então, uma planta já conhecida milenarmente na região do Oriente. Então, um cultivo milenar próximo aos Himalaias. Na Índia também existe o beng, que é um chá, né, utilizado aí a parte da planta também. E o fumo, como eu disse, né, de forma recreativa ou espiritual, para esvaziar a mente, para buscar uma transcendência ou algum conhecimento sobre o autoconhecimento ou da planta, da natureza em si. E a cannabis também tem muita utilização na época na indústria têxtil. Como eu falei, a planta macho ela é muito forte, né, as fibras, então foi muito utilizada na fabricação de papel, de tecido, até as caravelas, velas de caravelas, fazia amarras e tudo mais. Além de produtos alimentícios e ritos, né, religiosos, medicinais e recreativos e tudo mais. Pensando na forma religiosa, eu queria até trazer para vocês aqui uma visão do rastafarianismo, né, que muitas vezes a gente tem uma ideia um pouco precoce, eu diria que até um pouco, podemos dizer, um pouco preconceituosa, né? O que a cultura Rastafari considera? Eles, por exemplo, não comem carne, né, para não ferir um outro animal, um outro ser vivo, não fazem consumo do álcool, né, para não ter esse input mental, né, ter um sistema nervoso abalado pelo efeito do álcool, mas eles fazem uso da cannabis. Mas não é um uso diário, um uso indiscriminado. É um uso para que você possa se reconectar com si mesmo quando você tiver algum momento de dificuldade, de dúvida. É usado de forma religiosa para você se reconectar. Como eu falei, aquela busca de um esvaziamento da mente, uma transcendência. E aí, reunido com seus irmãos, as pessoas do rastafarianismo vão tentar, no momento de transcendência ou efeito psicoativo da droga, buscar momentos de sabedoria, autoconhecimento e tudo mais. Então, o rastafarianismo é uma das religiões aí que mais tem relação, né, com a cannabis. Eu não diria nem talvez só a religião, mas também um estilo de vida, né, um aspecto de vida. Se a gente pegar alguns países aí,
né, como a Jamaica, que tem o hábito ou o estilo de vida mais relacionado ao consumo da cannabis, né? E hoje, cada vez mais, estamos vendo países, né, lugares no mundo que estão fazendo uso, né, legalizado da planta, né? E aí tem sempre aquele viés, né, até que ponto teremos sabedoria ou não, né, de usar de forma recreativa aí pelas ruas da cidade, na frente de crianças, na frente de outras pessoas. Então, assim como o cigarro, o álcool e outras questões, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso indiscriminado, quando isso é legalizado ou não, de acordo com a cidade, país e tudo mais. Então, outros estudos trazem a cannabis aí muitos anos antes de Cristo, na China, nessa indústria têxtil, papel e medicinal, como eu disse. 1000 anos antes da vinda de Jesus também, relatos e estudos mostram na Grécia, Roma, África, Oriente, Europa, e ela começa a chegar no Brasil, contexto histórico aqui nacional, que a gente está falando do Brasil, através de navios negreiros, né? Os negros, escravos, começaram a utilizar, trazer da África através de navios, e também utilizado nos quilombos, nesses momentos, né, em que os negros estavam ali ou foragidos ou estavam em sua comunhão, e ele era considerado o ópio dos pobres, né? Então era o momento que você tinha para fazer a sua analgesia, fazer a sua recreação, buscar um momento psicoativo ou de relaxar, né, entre os negros. E parte desses negros, que foram muito vindos, né, para o Nordeste brasileiro, para a Bahia, depois para o Rio, começou a se difundir e começou a interiorizar ali pelo Nordeste. Então, grandes plantações começaram a se difundir pelo Nordeste brasileiro, na região ali da Bahia e tudo mais. Então, esse contexto histórico traz a visão da cannabis com uso de alimento, de medicina, de fibras, de fumo, de conceito social, espiritual, e visto que essa fibra ela é muito resistente, uma planta mais resistente do que até muitas outras plantas. E perceberam que o THC e o CBD eles se desenvolviam bem em regiões de calor e luz. Então foi pouco disseminado, difundido, muitas plantações em regiões frias, né, como grande parte da Europa. Com tudo isso, com esse desenvolvimento da cannabis pelo mundo, vindo do Oriente, da África, os países fazendo contato, a gente sabe que aqui na Colômbia existe uma região com grandes plantações e grandes indústrias farmacêuticas estão antenadas, investindo em plantações na Colômbia, indústrias farmacêuticas e tudo mais. Houve também, antes disso, muita manifestação política. Artistas, pessoas influentes para a liberação, uso ou não, agora muito envolvimento econômico, né? E também essa briga racial, visto que vem aí de negros ou pessoas da periferia, subúrbio, né? A discriminação até do usuário da cannabis, né? O termo ser julgado, né? O maconheiro ou não. Então existe sempre uma manifestação política e social em torno da cannabis, que é um assunto ainda um tabu. Esse uso tradicional da cannabis no Brasil ficou conhecido, né, como fumo de Angola, se difundiu, e no período colonial existe ainda relatos de que própria Carlota Joaquina, né, companheira lá, consorte de Dom João, fazia uso para dores no corpo, enxaqueca, cefaleia, para alívio, né, de suas dores. Então ela começa a ser introduzida no Brasil pela sociedade, pelos poetas, artistas, médicos, e a cannabis ela já fez parte da primeira farmacopeia brasileira. Ela era permitida como uma medicina oficial no Brasil, considerada uma planta medicinal. Trazendo um pouco o contexto histórico aqui de algumas datas, em 1920, a cannabis começa a ser proibida, né? Ela não é mais estudada, não é mais plantada, ocorre uma restrição. E esse estudo, essa pesquisa, ela retorna somente depois de 40 anos, em 1960, década de 60. Estudos começaram a serem desenvolvidos em suínos, depois alguns ratos de laboratório, para depois, futuramente, com a descoberta, né, o isolamento das primeiras substâncias, os primeiros canabinoides que foram isolados, estudados, a molécula isolada, o CBD e o THC, por exemplo, respectivamente, em 1963 e 1964, pelo Rafael Mechoulam, o Dr. Rafael Mechoulam, que é meu xará, né? Ele que faleceu esse ano, vai ser citado aqui nessa aula. Ele, que era um estudioso químico, começou a estudar e conseguiu, então, isolar esses primeiros compostos da cannabis, né? Usando os canabinoides, CBD e THC. Em 1988,
essa mesma busca, né, pela compreensão da cannabis, eles perceberam que existe um sistema endógeno dentro de nós, que é o sistema endocannabinoide, que eu vou explicar para vocês um pouco mais aqui hoje. Então eles descobriram o primeiro receptor, o CB1. E esses avanços foram acontecendo nos estudos, também no cultivo da planta, começaram a poder plantar, poder isolar as moléculas. E eles descobriram em 1992 um primeiro ligante endógeno, que é a anandamida, que eu vou explicar para vocês aqui também em breve. Em 93, o segundo receptor, o CB2. Em 95, o segundo ligante endógeno, o 2-AG. E nos anos 2000, aí começam os estudos pré-clínicos e estudos clínicos, né? Inicialmente isolamos as moléculas, estudamos o sistema endocannabinoide, estudos em tecido cerebral de porcos, estudos em ratos, para depois estudos pré-clínicos e clínicos, então, sendo utilizado em seres humanos. Em 2017, a Anvisa, né, falando de Brasil, ela aprova medicações à base de cannabis, ou seja, medicações à base de cannabis plantadas e fabricadas fora do país poderiam ser circuladas aqui no Brasil. Então a gente poderia começar aí, a partir de 2017, importar cannabis e utilizar de forma medicinal. E em 2020, o Brasil produz seu primeiro canabidiol, né, produzido aí em parceria lá com a USP, a Universidade de São Paulo, que foi aí um precursor na farmacodinâmica, farmacocinética e até novos cannabis aqui, né, no Brasil. Hoje a gente vê aí uma gama de produtos, de farmácias e tudo mais, mas esse 2020 foi a virada de chave aqui a nível nacional. Então a anandamida, uma desses ligantes endógenos, né, ele foi descoberto e eles perceberam o quê? Que ele está relacionado, esse receptor, está muito relacionado à nossa felicidade, ao nosso prazer. Que na época, esse estudioso que descobriu essa substância, ele também tinha um pouco de estudo relacionados à cultura hindu, né? Que do sânscrito, Ananda, significa felicidade, prazer, bem-aventurança, satisfação. Então, nós, mesmo sem o uso da cannabis, ou seja, mesmo sem eu tomar um óleo de cannabis, ou fumar, ou exalar, ou tomar uma cápsula de cannabis, eu posso internamente, ao fazer uma coisa que eu gosto muito, ao meditar, ao surfar, ao comer uma coisa gostosa, ao estar com pessoas que eu gosto, ao estar, por exemplo, fazendo esse podcast aqui, eu estou ativando esses receptores e essas substâncias, esses ligantes. Então eu estou produzindo, eu estou ativando e regulando o meu sistema endocannabinoide de forma o quê? Endógena, dentro de mim. Então a cannabis, o estudo da cannabis, isolar essas substâncias, e principalmente as que estão na planta, vão nos trazer o potencial exógeno, né, de fora do nosso corpo, ativar e equilibrar essas regiões. Então aí a anandamida, que é a junção do ligante ananda com uma amida, e forma essa substância anandamida, né, que é mais apadrinhado como ananda, mas que tem esse nome aí, araquidoniletonolamina. E aqui eu gosto de trazer aqui a figura, né, essa grande personalidade, o Raphael Mechoulam. O Raphael Mechoulam, que ele era considerado assim o avô da cannabis, né, o pai da cannabis. Ele mesmo dizia que ele tem netos, que ele já é avô. Ser avô, o pai da cannabis para ele seria um prazer, mas ele tinha tanta humildade que para ele era só um estudioso e uma pessoa dedicada a difundir a cannabis. Falando um pouco do Raphael, ele que nasceu em 1930 e faleceu esse ano, em 2023, ele era um sobrevivente da Segunda Guerra e a família dele, os pais dele, se mudavam muito, né? Ele nasceu na Bulgária, os pais dele judeu, é uma família judia, e eles estavam sempre mudando de cidade em cidade, porque estavam fugindo, né, dos nazistas, sobrevivendo, e o pai dele saiu da Bulgária, passeou por muitos lugares da Europa e foram para a região de Israel. Eles começaram a morar lá em Israel depois de um tempo, e ele fala que ele, criança, ele tinha um pouco dessa ansiedade, desse anseio e medo, porque a todo momento o pai e a mãe dele ensinavam a ele que se tocasse um alarme, uma bomba, eles deveriam correr, fugir, ou se o pai dele fosse pego, para ele ter uma tática de fuga e tudo mais. Então dentro dele ele desenvolveu uma ansiedade, um medo, que como uma criança, né, pode gerar um trauma para o resto da vida. E a gente vê hoje como essas questões sociais que somatizam o nosso corpo vão ser abordadas aqui hoje, e como ele trouxe uma ciência que nos ajuda a cuidar disso hoje em dia, né, e outros traumas que ainda existem. Então ele nasceu na Bulgária,
foi um sobrevivente aí do Holocausto. Ele, depois de um tempo, foi para, né, continuou morando lá em Israel. Ele serviu o exército de Israel. E quando ele estava servindo o exército, ele conheceu sua esposa, né? E eles se casaram, tiveram filhos, netos e tudo mais. E ele começou a querer estudar a planta da cannabis. Certa vez, ele queria estudar a cannabis, mas ele não sabia como conseguir a cannabis, né? Então ele ligou para o reitor, o diretor da universidade que ele era professor. Ele falou, eu preciso de cannabis, como eu vou conseguir? E o professor dele falou, olha, eu posso tentar com o meu amigo delegado. E eles pediram à polícia, olha, eu preciso de cannabis para estudar a molécula, eu quero isolar a molécula, para estudar a planta, os benefícios e tudo mais. Vai ser um estudo em laboratório, com animais, com ratos, com porcos e tudo mais. E a polícia aceitou. Então ele pegava algumas quantidades de cannabis. Ele conta que a primeira vez que ele conseguiu, ele saiu da delegacia com 5 quilos de haxixe para o seu laboratório. Imagina, ele foi lá na delegacia, pegou 5 quilos de haxixe embaixo do braço, pegou um ônibus cheio, as pessoas olhavam para ele, que cheiro é esse, né, de planta, né, vindo da bolsa desse homem, e ele foi lá quietinho, foi para o laboratório dele, então começou a separar, utilizar a planta e conseguiu isolar então o CBD e o THC e começou a virar o objeto de estudo dele. Então Raphael Mechoulam, ele foi uma figura essencial, aí o avô, o pai da cannabis, o grande mestre. Ele foi condecorado como um doutor, né, em educação, em ciência, em mais de um país. Então foi um professor aí que fez essa precursão no estudo da cannabis, isolando CBD e THC. E futuramente, né, sua equipe motivada conseguiram achar os ligantes endógenos, o sistema endocannabinoide, que para nós é um grande desafio ainda, muita coisa a ser estudada. E o Mechoulam, para quem ainda não conhece uma história dele, eu sugiro esse filme aqui, ó, que é muito interessante, né? Que é O Cientista, que retrata a vida dele, como foi esse processo e tudo mais. O filme traz uma abordagem interessante, que ele conta que ele começou a entender, de fato, os efeitos da cannabis quando ele percebeu que, certa vez, ele convidou a sua equipe do laboratório para uma tarde na sua casa, tomar um café, e ele pediu para que a sua esposa fizesse um bolo. Diz ele, a esposa, que não sabem o que colocaram no bolo, foi apenas uma substância ali. E ele começou a perceber que, após aquele bolo, algumas pessoas começaram a ter uns comportamentos diferentes. E ele estava como um cientista, um observador, avaliando o comportamento de cada pessoa, né? A famosa torta ou bolo aí de cannabis ou não, né? Então ele começou a perceber o quê? Que algumas pessoas, quando comeram esse bolo, começaram a desenvolver uma certa fala excessiva. Então começaram a ficar mais falantes, comunicativa. Falando muito, se abrindo, soltando verbo e falando bastante. Ok, ele anotou isso. Uma outra pessoa começou a ter mais apetite, mais fome. Abriu o apetite e começou a ter mais vontade de comer, né? A famosa larica. Uma outra pessoa começou a entrar numa paranoia. Ela começou a se esconder, sentou no sofá, ficava olhando para as pessoas com um olhar meio suspeito, meio fóbico. Então ela ficou meio paranoide. Uma outra pessoa começou a rir. E ela ria sem ter controle sobre si mesma. Ficava rindo, gargalhadas, ria de tudo, chorando de rir, a face com rubor, né? Aquele rosto vermelho, risadas e tudo mais. Então ele começou a observar naquela tarde ali os efeitos das pessoas ao comer aquele bolo, cerca de 5, 7 pessoas, e ele começou então a entender os mecanismos endógenos em nós, né? Como que uma substância exógena, trazida de fora para dentro do nosso corpo, pode alterar ou não o nosso sistema e principalmente nossos neurotransmissores, nosso sistema nervoso, vontades, emoções, sensações e tudo mais. Então eu indico esse filme aí, que tem no YouTube, tá? Um filme muito interessante sobre o Raphael Mechoulam. E uma outra pessoa que eu queria trazer aqui é o Dr. Carline, um médico, também nasceu, coincidentemente ou não, no mesmo ano que o Dr. Rafael, em 1930, mas o Carline ele faleceu em 2020. Então o Carline aqui a nível nacional, né, ele que era lá da Universidade da Escola Paulista, né, lá da USP, ele foi o desenvolvedor aí da cannabis, né, da maconha medicinal, um militante nessa área, então uma pessoa também aí que teve os estudos, uma dedicação à sua vida para esse estudo da cannabis também. Então duas figuras importantíssimas aí na cannabis. Então aí o Dr. Carline com a sua placa Maconha Medicinal já,
e hoje nós temos aí uma abertura, digamos que um grande significativa e mais produtiva para o uso da maconha. Eu vou tentar elucidar agora para vocês, vou falar um pouco sobre os canabinoides, a planta, os fitocannabinoides, o nosso corpo, né, que tem esses endocannabinoides, e o que está sendo feito agora em laboratório em medicamentos, né, que seriam os exocannabinoides, né, as substâncias isoladas, né, os seus princípios ativos em laboratórios, formulando aí gotas, né, óleos, cápsulas, gel, creme, uso tópico e tudo mais. Então eu queria diferenciar uma coisa para vocês, o que é alopatia, o que é fitoterapia e o que é cannabis sativa. Alopatia é o uso de medicamentos, os remédios em cápsulas que nós conhecemos. Por exemplo, um ácido acetil salicílico, um AS, ele vem da planta salgueiro, mas ele é uma alopatia por quê? Porque ele tem a dosagem certinha do comprimido de 100 mg feito por uma pessoa de 70 kg, 1,70 m, né, em condições saudáveis. A fitoterapia é quando eu pego uma matéria vegetal daquela planta, parte daquela planta, a raiz, o caule, a folha, o fruto, né? Então eu estou falando de fitoterapia. E a cannabis medicinal, ela não é considerada um fitoterápico, ela é, na verdade, uma planta medicinal. Por quê? Porque eu uso o composto isolado dela, né? O meu objeto de estudo e prescrição é o quê? É o CBD, é o THC, é o CBD e THC junto, são outros compostos da planta. Então ela é classificada como planta medicinal, não como um fitoterápico. E nós vamos tentar entender aqui, explicar para vocês, e a gente tem buscado entender o seu efeito sinérgico e também o seu efeito comitiva, né? Essa busca de compreensão ou não. Algumas teorias estão querendo tirar essa ideia do seu efeito comitiva, de como que ela atua. E as apresentações, né? O full spectrum, que seriam todas as substâncias da planta, os fitoquímicos, fitoagentes, junto com CBD, THC e outros canabinoides. O broad spectrum, que seria com menos THC. O uso de CBD isolado, só CBD. O uso de THC, que é o THC isolado. Então, antes de a gente começar a entrar nesses canabinoides, o uso e prescrição, eu queria falar um pouco sobre o sistema endocannabinoide. Então, como eu citei aqui, existe dentro de nós um sistema endocannabinoide, né? Endógeno. Ele sinaliza e regula diversas substâncias, neurotransmissores em busca de homeostase dentro do nosso organismo. Isso se dá através de sinalização, através de neurônios, né? Muito regulado e regulação com esses fitocannabinoides, que são os agentes que estão da planta. Então, existem os receptores e ligantes que estão não só no nosso sistema nervoso central e ao longo do nosso cérebro, mas também ao longo do nosso corpo, em células, tecidos, órgãos, sistemas do nosso organismo, muito estudados em mamíferos principalmente. Eu trouxe aqui até para elucidar hoje para vocês, ó, esse bonequinho aqui, ó, que traz aí, ó, alguns pontos onde nós vamos ter mais, por exemplo, exemplos de CB1, CB2, né? Então nós temos aqui no nosso bonequinho receptores, nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, nosso pulmão, nosso fígado, no nosso rim, no nosso intestino, nas vias urinárias, no osso, no músculo e na pele. Ou seja, o nosso sistema endógeno, ele se autorregula para distribuir informações para o nosso corpo inteiro. E se a gente faz uso de cannabis de forma medicinal, no óleo, numa cápsula, no medicamento, ele também vai atuar no nosso organismo inteiro. Resta agora nós sabermos qual vai ser a indicação, quantidade, miligramas, CBD, THC, de qual a forma, qual a composição que a gente vai prescrever e qual a real indicação, né? Isso que a gente vai tentar elucidar aqui hoje. Falando ainda do sistema endocannabinoide, existe então o CB1, que foi aquele primeiro receptor descoberto, e ele está em abundância, né? Maior afinidade o quê? No nosso cérebro, pulmão, sistema cardiovascular, fígado, imunidade, pâncreas, órgãos reprodutivos e músculo. E o CB2, ele está mais em afinidade e presente o quê? No fígado, pâncreas, baço, cólon, que seria o nosso intestino grosso, e os ossos. E existe ainda o receptor aqui chamado de CB3 ou TRPV1, que é o receptor vaniloide, que está relacionado aí a áreas de trauma, parte mais relacionada ao nosso cutâneo, nossa pele, né? E lembrando daqueles ligantes que eu apresentei, que é o AEA e o 2AG. Então a anandamida, ela é um agonista parcial muito relacionada ao CB1 e CB2. E ela tem baixa afinidade com o CB3, por exemplo, com a dor. E o 2AG, o
araquidonilglicerol, ele tem uma alta seletividade para CB1 e CB2 e ele possui uma ação agonista total. O que isso vai gerar numa ação central e periférica no nosso organismo? A ativação, ela provoca uma hiperpolarização neuronal que está relacionada ao sinal, ao estímulo, que diminui a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, que é ali a relação onde um neurônio se encontra com o outro e faz a troca de informação. Milhares de informações de milhares opções de informação, emoções, sensibilidades em nosso organismo. O CB1, por exemplo, ele está em alta, né, em abundância, em afinidade em quais regiões? Bulbo olfativo, hipocampo, estriado lateral, núcleos estriados, cerebelo. Relação moderada em nosso prosencéfalo, lobo frontal, parietal, cíngulo, septo e amígdala. Baixa afinidade, baixa concentração no nosso tálamo, corno ventral da medula e outros demais núcleos do tronco cerebral. E o CB2? Ele está em alta em células do nosso sistema imune e em baixa em regiões ali da nossa micróglia. Células da glia e tudo mais. Aqui eu trago para elucidar um pouco aí de um corte, né, mostrando o nosso sistema nervoso central, parte do cérebro. Então você vê que na parte do nosso córtex cerebral, né, que está relacionado a funções cognitivas superiores, como coordenação motora, as emoções, compreensão de fala e linguagem, temos também o nosso cerebelo, que tem relação o quê? Com a nossa marcha, equilíbrio, coordenação dos movimentos. Gânglios da base, que estão relacionados ao quê? A memória, emoções, controle motor. Nossa área do hipocampo, que está relacionado à aprendizagem, memória, também estresse. E o nosso tronco cerebral, que dita até a nossa fisiologia, nosso ritmo cardíaco, respiratório. Então, como que esses receptores estão ligados nessas regiões, como que o sistema endocannabinoide atua nele e como que de forma exógena, usando aí a cannabis, a gente vai atuar nessas regiões também, podendo buscar aí a homeostase, equilíbrio, melhor funcionalidade dessas áreas cerebrais. Então, a regulação desse sistema, ele está relacionado, como eu falei aqui, com a parte dos endocannabinoides, que não são armazenados. Eles, na verdade, eles são produzidos conforme demanda. Então, ele não está estocado, como algumas outras substâncias do corpo ficam. Na verdade, ele é produzido e liberado na hora, espontâneo quando se precisa ou não deles. E eles são liberados após uma ativação pós-sináptica para atuar na modulação, no equilíbrio, homeostase desses neurônios pré-sinápticos, caracterizando, então, uma neurotransmissão retrógrada, né, do pós até para atuar no pré-sináptico. Isso está relacionado ali à fenda sináptica, à troca de informações, como eu falei anteriormente. E a nível celular, ele tem uma relação com cálcio intracelular, tanto na síntese e na liberação, que faz uma inibição da adenilciclase, fazendo a abertura dos canais de potássio, diminuindo transmissão, sinais e fechamento dos canais de cálcio. Tudo isso aí a nível neuronal e intracelular, que são as substâncias que atuam em todas as trocas e informações a nível intracelular e extracelular em nosso corpo. Então, o CB1 inibe a adeniltolatociclase, diminui conversão de ATP em AMP cíclico, diminui a ação de uma proteína quinase, que reduz fosforilação dos canais de potássio, saída de potássio do meio intracelular para o meio extracelular, na região ali pré-sináptica, ocorrendo a inibição dos canais de cálcio, e aí sim a densibilização neuronal e aí ativação. E o CB2, ele inibe proteína G, inibindo adenilato, que ativa a proteína MPK, conhecida aí, né, na lei da polarização dinâmica, que é justamente essa relação pré e pós-sináptica, a troca neuronal, aí sinalização neuronal. Então esse é um mecanismo, né, relacionado a essas substâncias, e ele está sempre buscando o equilíbrio, a homeostase, né? O sistema endocannabinoide, ele age quando ele retoma o equilíbrio, quando ele percebe em que algum neurotransmissor, alguma sensibilidade, alguma vontade, desejo está exacerbado ou em déficit. Então ele atua, ele ocorre esses processos químicos aí para que ele possa buscar novamente o equilíbrio, a paz e a homeostase e funcionabilidade dos neurotransmissores e tudo mais. E o que isso vai alterar ou não a nível macro no nosso organismo, né? O que acontece fisiologicamente com o sistema endocannabinoide? Ele regula, por exemplo, o nosso apetite e digestão, funcionamento cardiovascular, funcionamento do sistema reprodutor, funcionamento hepático, nosso fígado,
Metabolismo, anabolismo e catabolismo. A gente vê aí a quantidade de atletas de alta performance usando a cannabis, né, a fins de metabolismo, evitando aí overtraining, melhora, né, da parte muscular, tônus muscular, lesões e tudo mais, formação muscular, dor crônica, aprendizagem e memória, resposta ao estresse, remodelação de crescimento ósseo, modulação do humor, imunidade e inflamação, motricidade, pele, nervos e também na fisiologia do sono. Então vocês vejam que está relacionado a tudo, né? Ao nosso desenvolvimento, funcionamento fisiológico, estrutural, anatômico e tudo mais. Então o mecanismo de ação que está sendo estudado cada vez mais, né? Como eu falei, desde a década de 60 ali foi isolado as moléculas, mas a gente está tentando entender o mecanismo de ação. Ela está relacionada aos fitocannabinoides, ou seja, as substâncias que estão na planta da cannabis, principalmente os canabinoides, o THC, CBD, CBN, CBG e tudo mais. Eles têm ação direta e indireta. A ação direta está relacionada à ligação aos receptores do sistema endocannabinoide. Eles atuam diretamente lá no sistema endocannabinoide. E a ação indireta é quando eles acabam ativando outras vias de comunicação intracelular que também vão favorecer a homeostase, reequilíbrio, né, de alguma função ali a nível do sistema nervoso central, homeostase, equilíbrio, fisiologia e funcionamento do corpo. Então o CB1, que é um antagonista direto e antagonista da modulação alostérica negativa, ele atua, por exemplo, no déficit de aprendizagem, memória, hipotermia e efeitos psicóticos do THC. O CB2, que é um antagonista e agonista reverso, ele tem um efeito anti-inflamatório. Outras substâncias aqui, que eu não citei, por exemplo, o GPR55 antagonista, ele tem um efeito anti-inflamatório, 5-HT1A agonista, ele é analgésico e ansiolítico, o TPVR1 agonista, né, que a gente comentou, ele tem um efeito anti-inflamatório, analgésico e também em produção sebácea. A adenosina 2A2, né, ela está relacionada ao aumento da concentração de adenosina, então também tem um efeito anti-inflamatório. E o CBD, por exemplo, ele tem baixa afinidade com o CB1 e CB2, é uma ação mais secundária, mas ele inibe enzimas da metabolização da EA, a anandamida, que ativa CB1 e CB2. Então acaba regulando o quê? O sistema imune, regula a inflamação. Ele está relacionado a esse processo de inflamação, por quê? Porque ele ativa receptores que bloqueiam o segundo mensageiro, reduzindo estresse oxidativo, aumento de liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então reduz o estresse oxidativo, reduz a liberação de citocinas, você tem um estado menos inflamado, né? Menos inflamatório, menos causa de doença e inflamação em qualquer tipo de doença, patologia. Ele inibe também a enzima FAH, que degrada a anandamida, promovendo analgesia e proteção de tecidos. Ativa aí no TRPV1. E ação direta inibindo a liberação de citocinas pró-inflamatórias, que, consequentemente, reduz estresse oxidativo e liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, de uma forma geral, ele regula a inflamação, reduzindo o estresse oxidativo e a liberação de citocinas inflamatórias. O CBD, ele atua em mais de 65 outros alvos moleculares. Vejam quanta relação ele pode ter com moléculas e substâncias no nosso corpo. Por exemplo, receptor de serotonina. Então, ele atua na dor crônica, pois aumenta a sensibilidade e expressão do receptor TRPV1, presente nos terminais nervosos sensoriais. Então, ele vai atuar, por exemplo, na melhoria ou não dessa dor, queimação, sensibilidade, dores. Ele aumenta a permeabilidade da membrana de íons do cálcio, alterando cascatas intracelulares e diminuindo o estresse oxidativo e citocinas pró-inflamatórias, como o mesmo processo da inflamação. Aumenta a liberação de citocina anti-inflamatórias, aí então evitando o processo inflamatório também. O THC, que é um agonista parcial CB1, né? Ele é uma molécula lipofílica, por isso eu vou falar aqui que é mais interessante você usar a cannabis que tem THC após a ingestão de alguma comida, né? Porque ele é uma molécula lipofílica, tende a ficar mais no organismo e ser melhor absorvido. Então, tem relação com o sistema, com o tecido adiposo, né? Que são as gorduras, o cérebro e o corpo. Onde houver molécula lipofílica, ele vai estar ali impregnando, atuando e ficando mais ativo. Os seus efeitos psicoativos são mediados primeiramente pela ativação de receptores canabinoides CB1, que diminui a concentração do segmento do segundo mensageiro AMP cíclico, causando um efeito antiemético relacionado à sua ação dos receptores 5-HT3A. Principais indicações clínicas. Eu vou adentrar aqui agora uma área para vocês entenderem
Aí você que é profissional da área da saúde, médico, ou você que é paciente, faz uso, ou você que tem interesse em conhecer, vai entender agora o porquê que nós indicamos a cannabis para alguns tipos de doença. E essas doenças que eu vou apresentar aqui são as que existem mais estudos comprovados, né? Estudos clínicos. Eu comecei a prescrever cannabis em 2021. Estudo cannabis desde 2020, 2021 comecei a prescrever, estou prescrevendo aí 21, 22, 23. Devo ter cerca de mais de 50 pacientes hoje em dia em uso de cannabis. Isso corresponde a 10% da minha clínica. 10% dos meus pacientes hoje em dia usam cannabis. E a primeira paciente que me procurou, ela me buscou, me conheceu e ela veio para uma indicação onde ela queria fazer uso de cannabis por fibromialgia. Ela já tinha esse diagnóstico de fibromialgia há anos. Conversando com ela, conseguimos elucidar diversos medicamentos que ela já tinha feito uso, terapias integrativas, uma pessoa que se alimenta bem, faz prática de atividade física. Ela já tinha assim muito manejo de muita coisa e a fibromialgia dela tinha chegado no estado já de controle que ela estava bem, mas ela queria se libertar e não tomar mais nada de medicamento. E a gente conversou, estudei um pouco mais ali, me atualizei na época e comecei a prescrever. E ela teve uma melhora significativa, não usa mais nada, somente cannabis. E ela foi me indicando várias outras pessoas com outras indicações também parecidas, de dores crônicas e tudo mais. E eu comecei a me interessar cada vez mais pela terapia da cannabis. E eu vejo que, a nível de dor, ela funciona muito bem. Então hoje aqui eu vou falar de dor crônica, fibromialgia. Vou elucidar outras áreas que eu não atuo e prescrevo, né? A parte mais da neurologia, e principalmente neurologia pediátrica, que é epilepsia, síndrome de convulsões. Uso também parte de enxaqueca, parte também mulheres na menopausa, insônia, ansiedade, estresse. Um dado, por exemplo, depressão. A cannabis ela não costuma ser uma medicação que vai melhorar muito o humor deprimido, depressão. Então a gente até faz uso concomitante, mas aí é importante entrar alguma outra medicação que de fato vai atuar na serotonina, dopamina, outras substâncias do paciente, né? Mas o uso na depressão eu vejo que não tem tanta melhora clínica. Até os estudos mostram de fato que ela também não é tão assim atuante no humor deprimido. Então eu vou elucidar aqui para vocês agora o uso da cannabis nessas principais indicações clínicas com estudos mais comprovados: na insônia, na ansiedade, no transtorno do estresse pós-traumático, no autismo, na dor crônica, na epilepsia e na fibromialgia. Ansiedade. Muito se fala sobre ansiedade hoje em dia, todo mundo fala, eu sou ansioso, eu tenho muita ansiedade, isso atrapalha meu dia a dia. Ter ansiedade é algo comum, todo mundo pode ter um grau de ansiedade. Hoje eu me senti ansioso para estar aqui hoje, cheio de vontade de falar para vocês sobre esse assunto. Eu estou estudando há mais de 10 dias, montei essa aula, então gerou uma ansiedade, chega aqui na hora, gravar e tudo mais, ok. É um estado funcional que ocorre no cérebro, que te estressa ou não. Só que ele se torna patológico quando ele desequilibra o seu dia a dia, sua funcionalidade, as suas funções sociais, suas funções profissionais, né? Então é um estado de funcionamento cerebral ligado a contextos ambientais e relacionados a eventos estressantes. Algumas pessoas são mais ansiosas, outras menos, e algumas pessoas podem se abalar ou não com isso, levando a um grau patológico de ansiedade. E ela tem muita relação com memória, porque está relacionado muito também à nossa ativação do sistema luta ou fuga, que é um sistema cerebral de defesa, né, a sobrevivência. Então, só para a gente ter um nível aqui de prevalência, cerca de 9% das crianças sofrem de ansiedade, 15% dos adultos e cerca de 24% dos pacientes que procuram um profissional da saúde, um médico, também relatam ansiedade. Ela tem relação com o sofrimento e comprometimento funcional. Como eu falei, a pessoa está tendo uma perda funcional nas suas tarefas diárias, de vida, de se cuidar, de autocuidado, gestão social, gestão profissional. Então tem um desequilíbrio, ela se torna patológica, quando essa intensidade e a frequência da resposta não corresponde à situação que a desencadeia. Imagina, você está em casa e você está com medo, com ansiedade que vai chover, mas nem choveu ainda. Só que você está tão preocupado que vai chover que você fica ansioso e nem sai. Deixa de sair, deixa de encontrar alguém, deixa de ir para o trabalho, porque você estava com medo da chuva, com ansiedade que vai chover e vai molhar o pé, ou você vai poder ter um medo de um deslizamento, né, de uma chuva muito forte. Então isso gera um grau patológico. E ela pode vir também sem um objeto específico que direcione, né? Muitas das vezes subjetivo. Eu questiono muito aos pacientes, o que é a ansiedade para você, o que você sente, o que te deixa ansioso, quando começou essa ansiedade.
E muitas das vezes eles não sabem definir. Eles falam, não sei, é tudo. É tudo e nada. Ele não sabe direcionar, então, um objeto específico do que causa, né, aí um agente causador dessa ansiedade. Mas causa sofrimento e gera prejuízo na vida social e profissional do indivíduo, paciente, esse interagente que vem na busca de compreensão desse mal e terapia. Então, o transtorno de ansiedade ele é uma manifestação sintomatológica. Ele se somatiza, ele vem para o corpo, ele vem para o soma, então ele somatiza. E ele traz relações o quê? Cognitivas, somáticas, comportamentais e emocionais. Tem relação com os nossos sistemas GABAérgico, serotoninérgico, dopamínico e neuropeptídico. Então, o que vai acontecer a nível de cognição? Pode nos trazer um desfecho desfavorável, trazer um apagão, um esquecimento, uma sensação de tensão, uma irritabilidade, um nervosismo, uma insegurança, um mal-estar indefinido. Isso pode se tornar crônico ou não. Questões somáticas. Você pode sentir aquele sintoma físico, aquele frio na barriga, deu piriri, sintomas corporais, né? Uma hiperatividade autonômica, a gente fala, por exemplo, é a pessoa que ficou com a boca seca, ficou taquicárdica, começou a ventilar muito rápido, né? Uma hiperpneia, está respirando ofegante, deu falta de ar, está sudoreica, está nauseada, deu diarreia, deu disfagia. Então é aquela pessoa que a gente vê claramente quando uma pessoa busca uma emergência tendo uma crise de ansiedade, né? Porque ela apresenta esses sintomas físicos, né? Somatizou, está no corpo. E as pessoas acham que até às vezes está infartando, está tendo um AVC, porque você tem tremores, você tem dores, você tem alteração do tônus ali muscular, né? Então é preocupante e na verdade está passando por uma crise de ansiedade. E que muitas das vezes é interpretado como é só uma crise de ansiedade, mas não é só uma crise de ansiedade, é uma doença. Isso tem que ser tratado, tem que ser acompanhado, tem que haver um controle e estabilização desse quadro para que a pessoa volte a ter sua funcionalidade, positividade nas suas funções sociais, profissionais e tudo mais. Então, pode gerar sintomas comportamentais, insônia, inquietação, comportamentos fóbicos e rituais compulsivos. Depois de uma crise, a pessoa pode, por exemplo, comer muito, beber muito, fumar muita maconha, usar muito o medicamento da cannabis. Então, assim, acaba desenvolvendo comportamentos compulsivos relacionados a isso. E emocionais estão relacionados aí às vivências subjetivas, como desconforto e desprazer. A pessoa não se sente bem, ela tem medo, ela tem ânsia, né? Tem todas essas questões sentimentais. Então, com todos esses comportamentos alterados de cognição, somáticos, comportamentais e emocionais, o que a gente tem visto de feito aí pela prática clínica, né? Nas emergências, consultório e tudo mais? Analgésico, antiemético, antipsicótico, antiepilético, antidepressivo, anti-inflamatório, regulador de sono, modulador de humor, para tentar combater isso daí. Mas como essa própria projeção é como uma peneira olhando para o sol, é furada, né? Você vai estar combatendo efeitos somáticos ali, consequências de um desequilíbrio, não está atuando de fato na ansiedade. E o que a ansiedade tem relação? Ela tem ação com aminas, com noradrenalina, serotonina, dopamina, aminoácidos, glicinas, peptídeos, esteroides. Então ela tem relação com isso tudo, a gente tem que atuar nesse nível. Então noradrenalina, por exemplo, está relacionada à resposta de defesa da ansiedade. Ocorre uma regulação noradrenérgica. Então ocorrem ocasiões em que é aumentado, exacerbado isso. Relação, por exemplo, com a serotonina, que é um neurotransmissor. Então ela tem uma ação estimulatória e inibitória, quando você tem um perigo. Então ela está sempre ativando esse sistema de defesa lá na nossa amígdala cerebral. Então você tem ativação de neurônios serotoninérgicos que vão atuar e gerar essas emoções e esse aumento da ansiedade. Então vejam quanto profundo e sério é uma ansiedade. Não é só uma ansiedade. E aqui a gente tem a exacerbação disso ou outras síndromes, né? Que é, por exemplo, o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma doença crônica com curtos períodos de remissão. Isso gera uma fragilidade na resposta autonômica, então ele cronifica, ele tem aquele transtorno ali inserido, trazendo sempre uma ansiedade ou não. Tem também o transtorno de estresse pós-traumático, que é mais comum em mulheres. O transtorno de estresse pós-traumático, ele pode ser ocasionado com trauma, por exemplo, um acidente de carro, você vivenciar uma morte, um assalto, uma violência doméstica, uma violência sexual. Então você leva aquele transtorno de estresse pós-traumático. E existe um estudo com cannabis que ajuda bem nessas questões aí do transtorno do estresse pós-traumático. E o transtorno do pânico, uma síndrome do pânico, né, que você vive ansioso, aquilo que eu falei, você tem um medo de chover.
mas chega um momento que você tem tanto medo que vai chover que isso gera um pânico, você nem sai mais de casa, né? Se houver previsão de chuva, você vai ter medo de chuvas fortes, de alagamento, de enchente, então gera um pânico, você elucida uma questão muito além do fato do que é. E aqui eu coloquei mulheres porque as mulheres têm mais incidência, sofrem mais com o transtorno do estresse pós-traumático e também transtorno do pânico. E acaba que, por muitas das vezes, as mulheres, né, acabam sendo mais atacadas, mais fragilizadas, né, aí em relação até à violência doméstica, né, agressões através do sexo masculino contra o feminino, violentadas no trabalho, violentadas verbalmente, né, um sexo aí mais violentado que está conseguindo aí conquistar cada vez mais seu espaço na sociedade. Então agora eu vou falar sobre o estudo feito para entender essa questão da ansiedade. Esse estudo é bem bacana, ele foi publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria em 2018. Esse estudo ele foi feito com o Dr. José Alexandre Cripa, que é um psiquiatra que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Há um mês atrás tivemos no evento de cannabis, onde ele fez uma aula assim muito completa sobre todo esse contexto histórico, tudo que eu estou tentando trazer para vocês aqui hoje nessa aula, em contato com o Dr. Rafael Mishulam. Então o Cripa, ele foi a Israel, ele conseguiu contato com o Mishulam, ele conviveu com o Mishulam, eles fizeram estudo juntos, então ele teve a grande honra, dádiva de estar ao lado do Rafael Mishulam, né, precursor aí nos estudos da cannabis, e eu tive a honra também de conhecer e estar perto aí do Cripa, então eu diria que aí uma terceira linhagem aí de profissionais da saúde, cientistas e estimuladores aí da cannabis medicinal. Então eles fizeram esse estudo relacionado à ansiedade. Eles fizeram um estudo comprovando, mostrando o quê? Qual relação que você vai ter ao usar a cannabis ou não para responder um teste de fala. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram um N de 57 homens e aqui eles colocaram só homens para não ter o viés e alteração do que o homem e a mulher pode ter de diferente, né? O homem tem mais músculo, a mulher tem alterações emocionais por conta da menstruação, então já iam ter variantes. Eles optaram por fazer só com homens, idade em média de 24 anos de idade e idade mais ou menos de escolaridade, 15 anos de estudo, né? E um IMC de 25. Então esse era o perfil aí dos homens, né, do objeto de estudo. 15 desses homens tomaram placebo, que, para quem não sabe, é quando você dá uma substância para essa pessoa sem saber, e na verdade essa substância não contém nada, né? É só um placebo para fazer um controle, seria um grupo controle. O CBD de 150 miligramas para 15 pessoas, um CBD de 300 miligramas para 15 pessoas e um CBD de 600 miligramas para 12 pessoas. Então viram que eles foram dobrando a dose para ver até que ponto doses mínimas, moderadas e máximas atuam ou não na ansiedade. E o que eles perceberam? Eles perceberam que, ao dar essa medicação para esses pacientes, eles davam essas medicações e esperavam 90 minutos para fazer o teste. Então, nesse momento pré-teste, o indivíduo em estudo, ele já tinha ali um grau de ansiedade antes do discurso, porque no estudo ele teria que ir fazer uma prova, um teste e discursar, falar sobre algum tema ali do estudo. Então, gerava uma ansiedade pré-teste, gerava uma ansiedade no teste, na hora de falar, uma ansiedade no fim do teste e uma ansiedade 30 minutos depois do teste. Então, eles perceberam como essas pessoas tinham essa ansiedade pré-teste, no teste, depois do teste e 30 minutos depois do teste, e também com o uso de placebo, 150 miligramas, 300 e 600. E eles perceberam que o quê? O estudo que o uso de doses agudas de CBD podem sim reduzir a ansiedade. Eles fizeram um gráfico com curva, com o uso das medicações e perceberam que o uso de CBD pode sim, com doses agudas, ajudar nessas questões de ansiedade. Então, o uso agudo, por exemplo, você vai se apresentar, vai apresentar uma aula, vai apresentar um trabalho, vai defender uma tese, uma monografia, tem um evento importante, você poder fazer o uso do CBD pode te deixar menos ansioso para aquela situação. Ou uma crise de ansiedade, por exemplo, também pode ser usado. Agora eu vou falar sobre o autismo. O autismo tem sido cada vez mais falado, né, o diagnóstico precoce na infância, e existe até a grande teoria de que estamos diagnosticando mais autismo porque agora conhecemos a doença, sabemos mais sobre ela, ou de fato as pessoas estão se tornando mais autistas, né, por questões ambientais, problemas na gestação, amamentação,
aleitamento materno exclusivo, aditivos nos alimentos, agrotóxicos, vacinas, enfim, N questões que podem estar trazendo o autismo ou não, né? São duas vertentes, teorias para se entender o que está acontecendo com essa grande demanda que a gente está vendo de autismo aí pelo mundo. Então, o autismo ele é um distúrbio neurobiológico global no desenvolvimento. Ele compromete habilidades sociais, comunicação, aprendizado e comportamentos, às vezes, estereotipados. É comum a gente ver aquele paciente, né, autista, que geralmente ele tem algo que ele goste muito, um hobby. Por exemplo, colecionar canecas, ou colecionar porta-retrato, ou gosta muito de cavalo, ou gosta muito de figurinha. Ele vai ter um comportamento estereotipado, ele vai ter uma coisa que ele vai gostar de fazer, e é muito comum ele entrar em crise ou desequilíbrio se sair do ambiente dele. Por exemplo, se uma coisa se desorganizar, ou sair do quarto dele, ou da escola dele. Então, são pessoas, né, jovens aí, no caso, crianças, né, esse diagnóstico precoce é muito importante, que, por lei, precisam de um acompanhamento. Eu, como acompanho a saúde pública no SUS, né, sendo médico de família, eu vejo que essas crianças que têm o laudo neurológico, elas, por lei, têm uma professora a mais para estar com elas na escola. Eles precisam de alguém para conduzir. Então, no sistema público, escolas particulares, quem tem recursos financeiros, ela precisa sempre desse estímulo, né? A gente acaba sempre encaminhando muitos pacientes pelo CISREG, as crianças, né, para uma reabilitação intelectual, reabilitação neurointelectual, onde ele vai ter contato com professoras, com pedagogas, com fono, com neuropediatras, para tentar estimular cada vez mais esse autista para ele poder não ter tanta perda, né, nesses comprometimentos. E o fenótipo dos pacientes vai diferenciar muito, né? Porque o genótipo é aquilo, tá no gene, ele é autista e tudo mais. Mas o fenótipo é tudo aquilo que está ao redor dele, né? Que vai desencadear mais ou não deficiência intelectual, baixo desempenho nas habilidades, adaptação, o seu quociente de inteligência, né, normal, adaptativa, e a vida independente ou não, dele se tornar um adulto que seja autista ou não. Hoje eu estava atendendo no consultório pela manhã e eu tenho um casal, né, que eu cuido já há cerca de 2 anos, e ele veio me falar hoje que a sua esposa, aos 30 anos de idade, foi diagnosticada com autismo. Então ela entrou nesse quadro, tá até vendo com a empresa, né, que ela vai entrar agora com questões, né, de CPD e tudo mais. Então é uma questão que aos poucos você começa a entender que foi um diagnóstico ali negligenciado, né? Então você buscando compreender alterações emocionais, alterações de ansiedade, depressão, déficit de aprendizado, memória e tudo mais, foi um autismo que talvez não tenha sido diagnosticado cedo. Mas o importante é o quê? É estimular, cuidar para que essa pessoa tenha essa independência, né? Uma vida independente. Então a perturbação autística, né, o autismo, ele está relacionado aí a 1% da população e seu espectro traz doenças, por exemplo, como TEA, que é o transtorno do espectro autista, mais conhecida delas aí como a síndrome de Asperger, e também tem a perturbação global do desenvolvimento sem outra especificação. A prevalência é em sexo masculino, então é em relação 4:1, então 4 meninos para 1 menina vão ter o autismo nesse caso. Irmãos mais novos também têm tendência, pode ter aí forte influência para também se tornar autista. E 2 a 8% podem vir como diagnósticos diferenciais, por exemplo, esclerose tuberosa, a síndrome do cis frágil, que também traz isso, né, comprometimento de memória, cognição, aprendizado, e traz umas comprometimentos a nível corporais diferentes, né, como orelha de abano, o rosto mais alargado, mais esticado, algumas coisas mais assim de síndrome genética, né? Então o autismo ele tem um mecanismo patológico desconhecido. Tem relação com fatores genéticos, principalmente condições ambientais, neurobiológicas, neuroanatômicas, metabólicas e imunológicas. Existem complicações pré, peri e neonatais que foram descritas nas crianças autistas. É aquilo que eu falei, uma gestante às vezes que fez uso de álcool na gestação, de cigarro, de drogas. Existem teorias imunológicas relacionadas aí ao aleitamento materno exclusivo e existem questões de hereditariedade também. Então, é um distúrbio de comportamento e desenvolvimento. Isso vai gerar o quê? Alterações cognitivas, intelectuais, em 40% a 80% dos casos. Déficits linguísticos de fala. Crianças, às vezes, com 3, 4 anos que não conseguem falar ainda, não sabe falar, não sabe escrever. Levando aí 50% a 60% dos casos. Déficits motores, né? Movimentos finos, andar, levantar, ter força, tônus, em 10% a quase 20% dos casos. A relação aí até com TDAH, né, atenção, impulsividade, hiperatividade, em mais de metade dos casos, 59% dos casos. Elevadas taxas de ansiedade, são crianças que acabam gerando uma ansiedade interna. Distúrbios obsessivos compulsivos, então são crianças compulsivas.
Muitos deles podem ter também depressão, insônia, epilepsia, déficit motor, alteração de sono e aí o mal epilético. Então esse estudo aqui, ó, do Rafael Michulan também, em 2019, na revista Nature, uma revista aí conhecida do mundo científico, ele traz experiências analisando a eficácia e a forma segura de se usar a cannabis para o autismo. Então aí um estudo relacionado a 6 meses de tratamento em crianças autistas. Um estudo que elencou 179 pacientes, aí um N de 179, onde 155 seguiram o tratamento, 15 pararam o tratamento e 9 mudaram o fornecedor de cannabis, mudaram o tipo de óleo, cannabis que estavam usando. O que eles perceberam com esse estudo? 119 pacientes responderam ao questionário, 28 pacientes relataram melhora, 50 pacientes relataram moderada melhora, 6 pacientes relataram pouca melhora e 8 pacientes negaram melhora. Nada mudou, continuou da mesma. Então, o que eles conseguiram ter noção? Que 89% dos pacientes tiveram melhora nos ataques de raiva, de ira, né, descontrole. E 89% tiveram a melhora também na inquietação. Se tornaram menos inquietos. Isso relatado pelos pais. E esses relatos estavam relacionados ao quê? A melhora no quê? Qualidade de vida, humor positivo, habilidade de se trocar, de tomar banho sozinho, de ter sono de qualidade, de ter concentração nas tarefas, aprendizado, no ambiente domiciliar e escolar, que é o que os pais, a família mais busca, né? Que é a autonomia, a independência de uma criança autista, né? Isso tudo reportado, relatado pelos pais dos pacientes no estudo. Então, o uso de cannabis permitiu o quê? A redução e interrupção de medicações durante 6 meses de uso com tratamentos à base de cannabis. Houve redução no uso de quê? De antipsicóticos, de antiepiléticos, de antidepressivos, de hipnóticos, sedativos e ansiolíticos. Agora eu vou falar sobre dor crônica. Dor crônica é um estado de dor dissociada a uma lesão, caráter debilitante, multifatorial e de difícil compreensão. Muitas vezes, idas a emergências, uso de diversos remédios, uma dor que ela tem um componente também subjetivo, emocional, psicossomático. Então é uma experiência sensorial elevada, é uma dor exacerbada e emocionalmente desagradável, né? Porque viver com dor é muito ruim. Então está relacionado a estímulos nociceptivos aumentados, ou seja, a percepção de dor é aumentada, e hipoatividade do sistema supressor da dor, ou seja, aquilo que suprime a dor, que abaixa a dor, está em hipoatividade, não está funcionando bem. Então essa pessoa sente mais dor, né? E ela comete cerca de 100 milhões de indivíduos no mundo. 100 milhões de pessoas vivem com dores crônicas na humanidade. E tem muita relação com o sistema músculo-esquelético, né? Grande parte, aí, 14%, está relacionado a articulações, relacionadas a trauma ou não, né? E esses estímulos têm relação com a informação sensorial, sistema nervoso periférico, nosso sistema nervoso central, que decodifica, interpreta essa dor e manifesta ela ou não. Então, para entender de dor crônica, a gente tem que entender o quê? Dor aguda, dor subaguda, dor crônica, dor somática, dor neuropática e, em especial, aqui eu trouxe a fibromialgia. Então, tem 3 tipos de dor crônica: a inflamatória, a neuropática e a idiopática. Inflamatória é quando você tem aquela liberação de tudo que a gente falou que a cannabis ajuda a não ter, né? Citocinas pró-inflamatórias, estresse oxidativo, né? E acaba gerando o quê? Os sinais flogísticos, que são dor, edema, calor, rubor, né? Trazendo toda essa questão da dor. Então, por exemplo, artrite reumatoide é uma dor inflamatória. Sua articulação está tendo uma artrite, está tendo uma inflamação. Uma dor neuropática, ela pode ter origem de lesão ou não. Então, ela atua no sistema somatosensorial. Por exemplo, um trauma, uma constricção, uma infecção, uma perda sensitiva. Você tem uma dor, por exemplo, de um membro cortado, um membro amputado, um pé diabético, né? Então, é uma dor neuropática. E uma dor idiopática é, no caso, aquilo que a gente não consegue definir a fundo o que faz isso. Por exemplo, a fibromialgia. Existem teorias que a fibromialgia é como se a pessoa tivesse uma exacerbação do seu sistema que capta a dor. Seus sistemas ali, nocicepção, interpretação da dor, estão exacerbados. Então, um toque na mão da pessoa, ou nos pontos ali que a gente até diagnostica uma fibromialgia, é muito mais exacerbado que um simples toque. Ele gera um estímulo de dor, porque seus nociceptores e informações sensoriais estão elevadas, gerando dor. Então esse estudo aqui, ó, na JAMA, que é aí uma revista, né, um jornal também muito reconhecido na comunidade científica,
ele trouxe aqui, na verdade, um review e uma meta-análise com 79 aí, estudos e cerca de 6.462 participantes, relacionando o quê? A redução da dor em comparação com placebo em 8 artigos. Houve evidência da melhora moderada para suportar a dor em tratamento e uso de cannabis nas dores crônicas e espasticidade, que seria o quê? A perda do meu controle, né? O tônus muscular, movimentos involuntários e tudo mais. Esse outro estudo aqui, na Austrália, de 2017, ele evidenciou o quê? Que alguns pacientes não oncológicos, eles tiveram um pouco de melhora na dor. A dor não foi tão, assim, controlada, mas eles relataram melhoras em alguns aspectos de qualidade de vida, como sono, como nível da dor, intensidade da dor, mas não totalmente controle da dor. Essa outra consideração aqui da Federação Europeia de Dor, de 2018, traz a cannabis agora como uma medicação de terceira linha de tratamento. Ou seja, você pode partir para um analgésico, um anti-inflamatório e um opioide, por exemplo. Não controlou essa dor? Você pode ali, no terceira medicação, já iniciar a cannabis. Ela é considerada a terceira linha de tratamento para dor crônica, por exemplo. Por quê? Porque eles viram que o sistema do canabinoide ele tem relações importantes e vitais como o quê? Apetite, humor, metabolismo, funções motoras, função do trato gastrointestinal, controle cardiovascular, resposta ao estresse, desenvolvimento biológico, destinação celular, informação celular, resposta imune, inflamatória, funções endócrinas, neurotransmissores e controle da dor. Então aí a Federação Europeia de Dor reconhecendo a importância do uso da cannabis. Ainda em dor crônica, eu vou falar agora sobre a fibromialgia, como eu citei aqui, que foi a minha primeira prescrição de cannabis. A fibromialgia ela é acompanhada muitas das vezes com questões emocionais, que a gente chama de psicossomáticas. Por quê? Ela vem da psique e somatiza no corpo. Soma é corpo, psique, mente ou pensamentos. Então ela se torna psicossomática. A pessoa traz uma emoção, um pensamento, algo que aconteceu que se traduz, se configura como dor. Então, por exemplo, muitas das vezes que eu recebo uma paciente que diz que tem fibromialgia, eu tento buscar a raiz do problema. Desde quando você tem fibromialgia? 10 anos. Que ano foi esse 10 anos? 2013. O que aconteceu em 2013? Você perdeu alguém? Você teve um divórcio? Você teve uma demissão? Teve algo catastrófico na sua vida? Esse pode ser o ponto gatilho para o início de uma fibromialgia. Por quê? Porque a partir daquela realidade, daquele acontecimento, daquele fato inicial, a pessoa somatizou e traz a fibromialgia. E ela traz questões de dores físicas, onde toca, dói, traz questões emocionais, muitas das vezes vai trazer uma labilidade emocional, uma depressão, muitas das vezes vai fazer inúmeras medicações e não vai ter esse controle da dor. Então a fibromialgia aí, como dor crônica, ela é considerada uma síndrome. Por quê? Porque ela tem a dor crônica, ela traz fadiga, né, que é aquele cansaço, prostração, ela traz alteração de sono, ela traz alteração dos sintomas cognitivos, relação com esquecimento, falta de atenção, concentração, é uma dor difusa, persistente, amplificada, né, pelo nosso sistema de dor, como eu falei, os nociceptores, sinalizadores, né, ativadores da dor. E por muitas das vezes considerada como falha terapêutica. A gente tem aí a clínica da dor que tenta trabalhar isso, psiquiatria, reumatologia, ortopedista, clínicos e várias áreas tentam tratar aí da fibromialgia e geralmente tem que ser acompanhada mesmo por uma equipe aí multidisciplinar, terapias integrativas e tudo mais. Então a cannabis como uma grande terapia aí para fibromialgia. Ela está relacionada com acometimento o quê? Sistema músculo-esquelético. Então vai pegar osso, músculo, articulação e pode vir aí ocasionando os outros sintomas também. Uma síndrome do intestino irritável, uma síndrome depressiva, uma síndrome de ansiedade, uma enxaqueca. E aqui, para a gente diagnosticar, por exemplo, a fibromialgia, além de uma anamnese, né, de uma condição clínica, é um diagnóstico que pode ser clínico, né? Então a gente tem aí os tender points. Então, através desses pontos, a gente vê aqui, na frente e no dorso, apertando esses pontos, né, uma digitopressão, né, com o dedão, o nosso hálux, você aperta esses pontos e vê se a pessoa tem dor ou não. Então, desses 18 pontos, quando ela marca 11 pontos ou mais, é uma grande chance de a pessoa ter, de fato, a fibromialgia. Isso é considerado aí pelo Colégio Americano de Reumatologia desde 1990. Então, muitas das vezes, o paciente chega no meu consultório e fala, doutor, eu tenho essa dor, não sei o que é, já fui em tantos lugares, ninguém sabe o que é,
eu converso com a pessoa, uma anamnese de 1 hora, entendo tudo que ela já usou e fez, fica em pé, abro essa imagem no Google, falo, tá vendo esses pontos? Eu vou examinar aqui agora, a senhora e vamos ver se você tem dor ou não. Sem ela ver a imagem. Eu vou apertando e ela vai me dizendo se tem dor ou não. Lógico que é algo ali autoperceptível, né? Ela que vai dizer se tem dor ou não, mas já nos manuseia aí, já dá uma pontuação para a gente ter a noção ou não, para nortear o nosso diagnóstico de fibromialgia ou não. Então, o uso de CBD na fibromialgia. A fibromialgia ela pode ter relação com a deficiência do sistema endocannabinoide. Vejam, o sistema endocannabinoide ele é um estudo à parte. A gente não está estudando só a prescrição de cannabis, a gente está estudando hoje em dia o sistema endocannabinoide. Então, uma teoria também da fibromialgia é que o sistema endocannabinoide da pessoa pode ter alguma deficiência. O que não faz o quê? Aquela homeostase e equilíbrio para nocicepção e informação da dor. Então, a pessoa vive com dor. Ela não está tendo ali a supressão da dor, né? Ou da inflamação, ou até da informação da dor. Então, o uso de CBD pode ajudar nisso. Por quê? Porque ele vai bloquear, né? Vai suprimir essa progressão, essa inflamação, essa resposta, esse excesso de estímulo da inflamação da dor no corpo, nas articulações, na parte osteomuscular ali. Então, ela é vista como uma boa terapia para fatores inflamatórios e degenerativos da fibromialgia. Uma revisão sistemática mostrou que, dependendo do tempo de tratamento, por exemplo, o uso de cannabis em 2 semanas, ele faz o mesmo efeito que a amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico usado aí para depressão, mas muito usado para dor, principalmente para dor, né? O uso com 4 semanas, a cannabis já é superior ao placebo. E o uso de mais de 2 semanas, ela pode ser superior à amitriptilina em relação até ao sono, ou seja, a pessoa dorme melhor. E ela tem menos efeitos colaterais. A gente sabe, por exemplo, que tricíclico é muito não prescrito para idoso, né? É uma medicação, né, proscrita. A gente não faz prescrição de tricíclico para idoso porque a gente sabe dos efeitos colaterais e como que pode estar acarretando o que aí? Tontura, sonolência, náusea, boca seca. Então, o idoso usando tricíclico, por exemplo, ele pode eventualmente ter uma queda, né? Bater a cabeça, fraturar um colo de fêmur, que é uma condição muito ruim para um idoso. Então, esses efeitos colaterais da amitriptilinas podem ser substituídos aí o uso de cannabis e menos efeitos colaterais. Então, os canabinoides eles possuem ação central e periférica, o que ajuda muito, né, no controle, percepção da dor. Epilepsia. Agora eu vou me atrever aqui a falar de uma área muito mais específica, né? Aí eu deixo, lógico, que a real compreensão e prescrição nessa área para os neurologistas e neurologistas pediátricos. Eu nunca prescrevi cannabis para epilepsia, não tenho paciente com epilepsia, mas visto aí uma grande prescrição no Brasil e no mundo para a epilepsia. Então a epilepsia, né, ou mal epilético, ele é um distúrbio neurológico causado por descarga elétrica anormal. Ou seja, os neurônios eles têm uma descarga ali elétrica onde a pessoa perde controle do seu próprio sistema nervoso, né? Conhecidos como as crises, por exemplo, tônico-clônicas, né? A pessoa começa a se debater, começa a ter tremores, ela pode cair, ela pode urinar, evacuar, ela pode, depois daquela crise ali, ficar um pouco meio fora do ar, não lembra o que aconteceu, né? Então são crises que a pessoa pode ter algumas vezes na vida e pode levar para o resto da vida, pode ser uma condição crônica, né? Existe também a síndrome da convulsão febril, né? Então até os 5 anos de idade, as crianças podem ter uma convulsão relacionada à febre ou não, mas é algo que é passageiro, depois de 5 anos de idade não tem mais. Essas crises podem ser focais ou não. Então a área focal do cérebro ela entra, né, em crise epilética. Isso vai desencadear algum comportamento alterado no sujeito, né? Dependendo do local, da velocidade de propagação, a descarga, né, epilética que está ocorrendo. A simples, ela é sem comprometimento da consciência. Por exemplo, a pessoa ela sabe que ela está entrando na crise, tem pacientes que relatam, né? Eu já trabalhei em emergência e as pessoas já relataram, ó, eu estou tendo uma crise, vou começar a ter a crise. Então ela percebe as suas mioclonias, seus movimentos involuntários, ou então às vezes entra numa condição ali que ela está meio fora da realidade ali, que ela fica só observando a realidade, mas ela não tem o comprometimento da consciência totalmente, né? E tem as crises complexas, que é o quê? O comprometimento parcial da consciência. E tem secundariamente generalizadas, onde se propaga todo o córtex cerebral e aí é mais danoso. Um estudo aqui de 2017 da New England
também reconhecido aí na área da ciência. É um estudo multicêntrico, mostrou 26 centros nos Estados Unidos e Europa, randomizado, duplo cego, uma população aí entre 18 e 2 anos de idade, né? De 2 a 18 anos de idade. E essa população especificamente, eles pegaram a população com a síndrome de Dravet, ou Dravet. Por quê? Porque é uma síndrome que está relacionada à epilepsia mioclônica grave da infância. E eles fizeram tratamentos prévios com uma ou mais drogas e depois esse estudo aí com a cannabis. Essas crianças tinham aí cerca de crises, né, recorrentes, com tratamentos prévios sem controle. Então eles fizeram um estudo com doses, ponderando aí 5, 10 ou 20 miligramas por quilo, né, ao dia, dividindo essas doses, fracionando, e eles foram anotando o número de crises, o sistema de resposta à voz para definir o tipo de crise ou não que está tendo, e testes laboratoriais para acompanhar esses pacientes. Eles perceberam que no início do estudo ali, né, o período baseline, esses pacientes tinham 12,4 crises, né? Depois eles perceberam que o quê? Num certo período de tratamento, eles começaram a ter redução de 5,9 das crises. E depois, ao final de um mês, eles tiveram uma redução de 38% das crises. Então, o uso de CBD resulta na redução da frequência, do número de crises e tem benefícios em relação aí ao placebo. 3 pacientes ficaram completamente livres das crises durante o tratamento, ausência total das crises, e alguns pacientes eles demoraram tempos após a não ter mais nenhuma crise. Quando esses pacientes pararam o uso da cannabis, eles voltaram a ter a crise. Então, alguns efeitos também que foram relatados é o quê? Sonolência e algumas alterações de enzimas hepáticas. Então é interessante sempre que a gente começar a cannabis e até outros tipos de medicações, a gente fazer uma avaliação laboratorial básica para entender como é a função hepática desse paciente, como é a função renal, o hemograma, para você ter um corte ali, uma fotografia inicial do tratamento. Agora vamos falar sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, cada vez mais diagnosticado, cada vez mais falado e estudado também. A mesma teoria do autismo, né? Estamos tendo mais TDAH ou estamos diagnosticando mais? Então ele tem relação com a modulação do nosso sistema endocannabinoide, esse sistema endógeno, e os pacientes com TDAH ainda não é muito conhecida a evidência e eficácia com o uso de CBD. Mas esse estudo com 30 adultos com TDAH, feito por 6 semanas, não foi muito observado efeitos significativos no desempenho cognitivo e atividade dia a dia no comportamento deles. Mas eles perceberam um pouco de melhora o quê? Na hiperatividade, impulsividade e labilidade emocional, causando aí uma certa qualidade de vida. No transtorno do estresse pós-traumático, foi utilizado, por exemplo, em veteranos de guerra. Eles perceberam que essas concentrações no sistema ali, nos receptores endocannabinoides no córtex pré-frontal, amígdala e hipocampo, tem uma relação, né, com o medo. Então, o uso de CB1, que está aí a importância de ter o THC na formulação, ela relacionou aí com a extinção do medo, né? Então, você tem um transtorno de estresse pós-traumático, que você acabou de passar por uma violência, por um trauma, por um acidente, você está com aquele medo ali ainda implantado. Então, o uso de THC, que ativa aí CB1, vai estar relacionado à extinção do medo. Na Califórnia, um estudo feito com 170 pacientes mostrou que para ansiedade, qualidade de sono e uma retrospectiva aí com transtorno do estresse pós-traumáticos, com adultos por 8 semanas, teve uma redução de 28% dos sintomas. E uma outra análise avaliou 80 avaliações psiquiátricas dos pacientes num programa de cannabis para fins medicinais. Eles observaram redução de 75%, né, nessas escalas dos sintomas de medo, ansiedade e tudo mais relacionado ao transtorno do estresse pós-traumáticos em pacientes tratados com cannabis. Aqui eu vou trazer umas ilustrações para a gente diferenciar o que é o uso medicinal e o que é o uso recreativo, né? Então, assim, o uso medicinal, a gente tem a prevalência de quê? De CBD. A gente faz uso com indicação médica, principalmente nessas doenças e acometimentos que eu elucidei aqui hoje. A gente tem um controle de qualidade. É algo que é plantado de forma orgânica, sem agrotóxicos, sem medicamentos, sem pesticidas. É plantado e depois é dosado a quantidade de CBD, de THC, de CBN, de CBG naquela formulação. Eu consigo calcular miligrama por gota, quantas gotas você vai usar ao dia e o quanto a gente vai graduando isso ou não. A gente pode fazer o uso oral ou tópico. A gente pode botar em cápsula, a gente pode botar em gotinhas,
pode usar em creme, em gel vaginal. Então a gente tem uma dose objetiva, a gente sabe quanto a gente quer e a gente vai usar quanto a gente quer. O uso recreativo, né, o fumo ou inalação, ou você fazer um cookie ou um bolo, por exemplo, você vai ter mais THC, que você está comprando a planta em si ali, né? Ela vai liberar mais THC. Ela vai ter um uso, às vezes, sem indicação médica. Ela não vai ter um controle de qualidade. De que forma isso é plantado? De que forma isso é estocado? Qual a origem disso? Qual a relação que isso tem com a questão social ou não de um país? Isso é inalado, você está queimando, fumando, então está gerando fumaça. O fumo, cigarro de tabaco ou de cannabis gera combustão e fumaça, que está relacionado a câncer de base de língua, de boca, de oríngeo, orofaringe e tudo mais, né? De língua. E a dose é subjetiva. Você não vai saber ali em um cigarro de maconha quanto tem de THC, quanto tem de CBD e tudo mais. No uso da cannabis, né, como forma de terapia, a gente considera uma meia-vida aí, após os estudos, de 12 horas. Então a gente preconiza o quê? A prescrição 2 vezes ao dia. Então, por exemplo, vou começar com um paciente para ele tomar 3 gotas 2 vezes ao dia. Na semana seguinte, vamos para 5, depois para 7, depois para 10. Então você vai titulando aquilo ali, lembrando que a dose ali de meia-vida vai ter 12 horas de efeito. E ela é melhor absorvida, como eu falei que é uma molécula lipofílica, tem que estar relacionada à gordura. Então, é melhor absorvido quando estamos alimentados. Então, não é indicado tomar, por exemplo, em jejum, né? É interessante depois do café da manhã, depois do almoço, depois do jantar, né? Vai ser melhor absorvido. E uma meia-vida terminal, assim, a gente fazer o desmame, né? É interessante fazer um desmame de 60 horas. Então, assim, você acabou um frasco ou acabou a medicação e você vai ter ali 60 horas ainda daquela substância ali, né? Se reduzindo aos poucos a concentração no seu organismo. Então, a gente, geralmente, né, acho que toda medicação ela deve ter um prazo de início, meio e fim. A cannabis pode ser usada por resto da vida por algumas outras questões? Pode, mas será que é totalmente seguro? Isso a gente vai saber daqui a 50 anos, quando a gente saber, né, que os usuários de cannabis, óleo de cannabis, né, desenvolveram hepatopatias, desenvolveram problemas renais. Isso a gente não sabe, né? Isso é um medicamento novo, não é a cura de tudo. Eu estou apresentando aqui uma terapia que é uma planta medicinal, uma das plantas que eu estudo. Eu estudo fitoterapia, adoro plantas, então existem milhares de plantas que a gente pode estudar. Eu estou aqui elucidando hoje a cannabis, mas a gente não sabe ao 100% se ela é segura usar para o resto da vida, né? Se a gente fumar para o resto da vida, se a gente tomar óleo do resto da vida, então a gente não sabe o efeito tóxico que pode ser a longo prazo. Então, geralmente, eu alinho com o paciente um início, um meio e um fim. Então, ela não altera muito o clearance renal, tá? Então, não é uma medicação que você precisa fazer um ajuste de dose se o paciente tem um comprometimento renal. E ela é uma droga que não sai muito, não é muito excretada nas fezes, né? A parte de absorção ali no intestino. Você vai ter, né, na sua formulação, você pode prescrever, por exemplo, o CBD isolado, o THC isolado, você pode prescrever o broad spectrum aí, né, com redução de THC ou de CBD, e você tem o full spectrum, que seria todas as substâncias ali da planta. O CBD, o THC, o CBN, CBG, né, o canabidiol, o canabigerol, todas as outras informações, também acompanhados de fitoquímicos, outras substâncias que estão na planta também, o cânhamo, como eu elucidei aqui e tudo mais. Então, de acordo com a indicação, com o receptor no corpo e o tipo de doença, você define o que é melhor para esse paciente. Ele usar o CBD, ele usar o THC, usar o full spectrum, usar o broad spectrum, né? Entender melhor a indicação clínica. Como todo medicamento, tem que ser avaliado individualmente. Uma consulta médica, com pessoas que sabem sobre a terapia de cannabis, né? Não é uma coisa feita de qualquer forma. Que, infelizmente, a gente também tem visto muito a automedicação. Países como os Estados Unidos, por exemplo, você pega na prateleira da farmácia. Então, existem milhares de óleos sendo fabricados, sendo feitos. A gente não sabe quais estão realmente com uma boa eficácia e segurança e as pessoas usando indiscriminadamente. Interações medicamentosas. Muitas das vezes, a cannabis ela vai o quê? Aumentar essa circulação e até concentração de alguma medicação. Então, nessas medicações aqui, por exemplo, nós temos que reduzir a dose. Por quê? Porque ela acaba aumentando a relação do metabólito e essa dose acaba ficando mais persistente ali no seu organismo. Então, você tem que reduzir a dose dessas medicações quando você está em uso de cannabis.
Por exemplo, morfina, codeína, oxicodona, metadona, tramadol, fentanil, duloxetina, venlafaxina e amitriptilina. Então, você vai ponderar uma dose menor do que você usa se você for introduzir, por exemplo, cannabis medicinal nesse paciente que está em uso dessas medicações. Aqui, né, a maioria delas a fins analgésicos, né? A gente tem aqui opioides, a gente tem aqui indutores de dor, né? E antidepressivos. Inibidores aqui atuam também na parte de adrenalina, noradrenalina e um antidepressivo tricíclico também. Agora nós vamos ver a divisão, essas classes de medicamentos e a relação com seus efeitos colaterais. O antidepressivo, por exemplo, inibidor da recaptação de serotonina, como uma sertralina, por exemplo, ela pode dar o quê? Tontura, sonolência, boca seca, náusea, cefaleia, alterações do trato gastrointestinal, taquicardia, perda de libido e ataxia, agressividade, desinibição, alteração de tônus muscular. Então vejam todos os efeitos colaterais que um inibidor de recaptação de serotonina pode dar. Os tricíclicos pode dar sonolência, boca seca, alteração do trato gastrointestinal, taquicardia, perda de libido e ganho de peso. Os opioides, tontura, sonolência, náuseas, alteração do trato gastrointestinal, sedação, adicção e dependência, né? Nós vemos aí a pandemia mundial, que é a questão, né, de adictos, por exemplo, de oxicodona, oxycontin nos Estados Unidos. Gabapentina, por exemplo, tontura, sonolência, alterações do trato gastrointestinal, embaçamento visual, ganho de peso. Os benzodiazepínicos, né? Família do PAN, diazepam, clonazepam, bromazepam e outros PANs da vida. Você tem tontura, você pode dar uma sedação, você pode ter uma dependência, adicção, você pode ter ataxia, você pode estar desenvolvendo até risco de queda, sonolência, muito perigoso também usar em idosos. Os antipsicóticos, sonolência, boca seca, taquicardia, perda de libido, sedação, ganho de peso, ataxia e cialorreia. E os canabinoides? O que você pode ter de efeito colateral com o uso de canabinoides? Que já foram relatados: tontura, sonolência, boca seca, náuseas, cefaleia, alterações do trato gastrointestinal, taquicardia e embaçamento visual. De todos esses sintomas, nesses últimos 3 anos que eu prescrevi aí para cerca de mais de 50 pessoas, eu tive uma queixa de cannabis. E ela é até repetida nos pacientes, que é a alteração no trato gastrointestinal. O que é, por exemplo? A pessoa começa a tomar o óleo, ela começa a ir mais vezes no banheiro. Então, por exemplo, a pessoa que é constipada, né, que não vai ao banheiro, vai ao banheiro a cada 1, 2, 3 dias, ela começa a ir mais vezes. E a pessoa que já vai ao banheiro 1, 2, 3 vezes, acaba indo mais. Ou estimula muito o trato gastrointestinal, né? Então deixa a pessoa mais solta, né? Para uns casos pode melhorar, que é um caso de constipação, ou para outros pode ser uma coisa realmente aí que vai incomodar, né? Ir no banheiro muitas vezes. Então, atentar aí a dose e o horário. Uma outra queixa clínica que eu já tive dos pacientes, por exemplo, o paciente toma de manhã a dose, fica muito bem, fica motivado, se sente energizado, trabalha o dia inteiro, fica ok, fica bem. Se toma à noite, tira o sono, porque ali o efeito ali todo no sistema endocannabinoide está equilibrando esse sujeito para ele ficar mais ativo, mais acordado, mais desperto. Então, às vezes, eu tiro a dose da noite. Ou o contrário, tem um paciente que toma à noite e dá o sono, dorme melhor, ele relaxa, tudo mais. Então, ele não toma no dia, né? Para ele não ter esse efeito no dia. Então, vai ser individual o tratamento, né? Vai ter a relação com CBD, com THC, e você vai poder aí elucidar que momentos também ele vai tomar. De manhã, à tarde, à noite, 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, né? Se a pessoa tiver um recurso financeiro legal, ela pode tomar o CBD em um horário do dia, um outro faixa em só THC no outro horário do dia, pode tomar só canabigerol no outro dia. Então, você vai poder variar aí um leque de opções de como tratar esse paciente com cannabis. Bom, para encerrar, eu trouxe essa figura aqui de uma plantação de cannabis em estufa, que é para elucidar o cenário que parece que a gente vive atualmente, né? Nós estamos aí adentrando uma plantação de cannabis com uma foice na mão, desbravando, trilhando esse caminho. Então a gente não sabe o que vai encontrar à frente. É uma floresta densa, uma floresta rica, tem muitos minerais, nutrientes, substâncias ali, mas a gente precisa o quê? Ter consciência para o uso recreativo, para o uso medicamentoso, estudar os endocannabinoides, as substâncias, estudar o nosso sistema endocannabinoide, estudar que prática clínica, que doenças de fato faz o uso sentido, né? Prescrever ou não o cannabis. Então, acho que a sociedade tem que amadurecer muito nesse aspecto ainda, né? Na questão de descriminalizar ou não o uso da cannabis, de legalizar, ver com os outros países que estão legalizando
quais pontos positivos estão avançando, que pontos negativos estão retrocedendo. Então, é uma questão muito social, educacional e científica compreender o uso da cannabis como terapia medicamentosa, como recreação. E eu acho que isso são cenas para o próximos capítulos aí, os próximos 50 anos. A gente vai estar sabendo ou não, de fato, se o uso medicinal, se o uso recreativo é danoso, é maléfico. Então, acompanhar esse processo aí nos próximos anos. E também para ilustrar uma folha, né? E o meu muito obrigado aí, em homenagem aí à cannabis, essa folha, a cannabis sativa, que, como eu falei no início da aula, chamar a cannabis de cannabis medicinal se torna até um pouco redundante, que é uma planta, né, natural e que faz tão bem ao nosso organismo, já faz parte do nosso sistema endocannabinoide, que cannabis medicinal se torna redundante. Então, chamá-la de cannabis sativa, por nome e sobrenome, em homenagem a essa planta aí milenar, que tem muitos aspectos sociais, recreativos, espirituais e agora medicinais. Muito obrigado, bom proveito desse podcast. Esse foi mais um episódio do Medicatrix Cash. Você que tem interesse na área de cannabis, compartilhe esse podcast, envie para seus amigos, seus familiares, curtam nossa página no Instagram, Espaço Medicatrix, nosso YouTube, que é o Medicatrix Medicina Integrativa, e o nosso podcast Medicatrix Cash. Deixe seus comentários, dúvidas em nossas redes sociais e o que vocês precisarem de indicação, prescrição, podem entrar em contato conosco através do WhatsApp 219-6779-1334. Tem lá nas nossas redes sociais. A equipe Medicatrix tem alguns profissionais prescritores de cannabis. Eu, por exemplo, também quando tem alguma questão psiquiátrica, eu alinho esse paciente junto com o psiquiatra, o Dr. Pedro, que trabalha comigo. A gente está tentando aí de forma clínica e psiquiátrica, né, a parte da saúde física e mental, alinhar o tratamento da cannabis para benefícios, né, e melhorias na vida dos pacientes em diversas áreas que nos procurarem. Muito obrigado, pessoal.